Eu gostava de relacionar o envelhecimento com uma coisa muito simples, que é o oxigênio. Nós sabemos que há 3 mil milhões de anos, mais ou menos, foi quando apareceu o oxigênio à superfície da Terra. Antes disso, cheirava muito mal, porque só havia enxofre e, portanto, tudo cheirava a ovos podres no planeta. E foi quando apareceram os primeiros organismos fotossintéticos, as primeiras plantas, que conseguiram transformar a água em oxigênio e apareceu oxigênio. E o que nós sabemos hoje é que quando isso aconteceu, 95, 97, ainda não sabemos as % de todas as espécies que existiam naquela altura desapareceram. Porquê? Porque o oxigênio é tóxico. O oxigênio oxida. É por isso que o vinho se estraga, é por isso que a manteiga se azeda, é por isso que o leite também se azeda, é por isso que o ferro enferruja, é por isso que há o plástico, quando a gente compra coisas de plástico transparente, passado 10, 20 anos ele fica um bocadinho translúcido porque oxidou, as borrachas que a gente compra para apagar ficam duras com o tempo porque se oxidam. Portanto, o oxigênio é uma substância que é essencial à nossa vida e foi ele que permitiu o desenvolvimento de seres cada vez mais complexos, mas é altamente tóxico. E nós não oxidamos e morremos logo a seguir à nascença porque temos dezenas, provavelmente centenas de mecanismos nas nossas células que nos protegem da oxidação e que reparam os danos da oxidação. E muitas das doenças que nós conhecemos têm a ver com a falta desses mecanismos de defesa e de reparação. E, portanto, o oxigênio é uma substância fascinante porque tem estes dois aspectos. Por um lado, é essencial à vida, à nossa vida, de seres aeróbicos. Nós não vivíamos sem oxigênio, mas tem estas consequências nocivas para as quais nós e todos os organismos que vivem à superfície do nosso planeta desenvolveram mecanismos de defesa ou de reparação. Há muita gente que acha que o envelhecimento é, no fundo, um processo no qual estes danos que são produzidos se vão acumulando a pouco e pouco e os mecanismos de defesa e de reparação vão enfraquecendo ao longo do tempo. E por isso é que muitos de nós, quando chegamos a uma certa idade, começamos a ter manchas na pele. Eu tenho manchas na cara, as senhoras ficam muito preocupadas, começam a ter manchas na pele das mãos e têm que pôr cremes para... E essas manchas é produto biológico, é lixo. É lixo dos nossos processos biológicos que não vai ser eliminando. Portanto, enquanto que nós, quando somos jovens, temos a possibilidade de eliminar esses produtos e temos a possibilidade de não os produzir, porque os protegemos, à medida que vamos envelhecendo, esses processos de reparação vão se tornando mais fracos e, portanto, a gente tem uma acumulação. E há quem ache que o envelhecimento tem precisamente a ver com uma acumulação de produtos de oxidação das proteínas, do DNA, dos lípidos e por aí fora, que se vão acumulando e que vão fazendo com que os sistemas, os tecidos, funcionem cada vez de forma mais defeituosa. E a certa altura, quando já não funciona de maneira a que as defesas sejam superiores aos danos, a gente morre. O que é muito curioso é que os mecanismos de envelhecimento no ser humano são diferentes nos vários tecidos. Nós não envelhecemos, os nossos tecidos internos, o nosso fígado não envelhece à mesma velocidade que envelhece o nosso rim, ou o nosso cérebro, ou os nossos pulmões. Há uma grande diversidade nos mecanismos de envelhecimento dos vários tecidos, precisamente porque eles não têm todos os mesmos mecanismos de defesa e proteção. E hoje em dia sabe-se que a falha de certos órgãos, à medida que o corpo envelhece, não é todo ao mesmo tempo. Quer dizer, o teu fígado não deixa de funcionar na mesma altura que os teus pulmões ou que os outros órgãos do teu corpo. Portanto, o envelhecimento tem muito a ver com este balanço
que todos nós gostaríamos de alterar, não é? Quer dizer, todos nós gostaríamos que as nossas defesas e os nossos mecanismos de reparação fossem melhores. A grande maioria das pessoas gostavam de viver um bocadinho mais tempo. E, de facto, vivemos. Nós hoje vivemos o dobro do tempo que viviam os nossos trisavós, não é? Há 150 anos atrás, o tempo médio de vida do ser humano era de 40 anos. Hoje é de 80. Não é? Em Portugal, as mulheres vivem mais ou menos 82 anos atualmente. E os homens, 79. Não é? Eles dizem que é porque trabalham mais do que elas, não é? Mas esta diferença também tem, provavelmente, tem como razão de ser diferenças também genéticas que possam existir entre, ou ambientais, voltamos sempre à mesma história, o que é genético e o que é ambiental. Portanto, a questão do stress oxidativo, dos radicais livres, que é uma das áreas que tem sido muito trabalhada também no Brasil, em várias universidades que se interessam por estes aspectos, não tem também só a ver com o envelhecimento, tem a ver com muitas outras doenças, não só dos animais como das plantas. Não é? Portanto, hoje em dia, o conhecimento sobre os mecanismos que levam à degradação dos tecidos e à sua não reparação e não recuperação é um mundo que tem ainda muito por descobrir, porque estamos a tatear um bocadinho à volta de como é que as coisas acontecem e depois também, como vocês sabem, não sei se isso já foi dito, mas 2/3 das células no nosso corpo não são humanas, não é? 2/3 das células que nós transportamos são de micróbios, são de bactérias, nós somos um ecossistema fabuloso. 2/3 das células no nosso corpo não são células humanas. E 98% da informação genética que a gente tem no nosso corpo não é humana. É de bactérias, é de fungos, é de vírus, é de montes de coisas. E esse mundo está todo por descobrir. Eu, se tivesse 18 anos, estava excitadíssimo, porque há esse mundo todo no interior do nosso corpo que a gente sabe muito, muito pouco sobre o assunto. A ideia de que o oxigênio é oxidante e é um gás, é uma molécula oxidativa, isso já se sabe há muito tempo. Agora, até que ponto é que isso interfere no metabolismo individual dos seres humanos, dos animais, das plantas, é um assunto que tem pelo menos meio século de existência, não é? Quer dizer, há gente interessada, houve muita gente a trabalhar nos mecanismos de defesa, nas enzimas todas que nós temos para nos defendermos do tal stress oxidativo, as vitaminas todas, a vitamina E, a vitamina A, há uma data de vitaminas que também são consideradas como protetoras da oxidação. Aliás, os cremes todos que andam para aí à venda têm montes de vitamina E para nos proteger. Portanto, esses mecanismos de proteção já estão a ser estudados já, eu diria, 50, 60, 70 anos. A minha área de trabalho, onde eu trabalhei muito, foi sobre a questão de se o exercício físico intenso, aquele em que nós consumimos muito mais oxigênio que o normal, não pode ser prejudicial, porque nos oxida mais depressa. O que nós descobrimos foi que esse exercício físico extremo, não é? Se for feito enquanto nós formos jovens, até ajuda as células a aumentarem os seus mecanismos de defesa, não é? Induzem melhores mecanismos de reparação e defesa. Mas a certa altura provavelmente já não fazem isso. E, portanto, um indivíduo com 80 anos que começa agora a fazer pela primeira vez maratonas, é provável que seja pior do que... É pior que seja... Não há... Eu não tenho dados para fazer estas afirmações, mas uma coisa é a adaptação, que leva tempo, outra coisa é a gente, de repente, agora lembram-se que... e os tecidos mais velhos têm mais dificuldade em se adaptarem a stresses adicionais no processo. Portanto, eu acho... Mas isso hoje em dia o desporto não é tanto para... É mais social do que propriamente. As pessoas vão comprar os fatos da moda, as sapatilhas da moda, é tudo um mercado de... Vão fazer conhecimentos novos a fazer o ciclismo, é uma forma social de... E depois bebem os whiskies a seguir. Portanto, não é tanto pela saúde, é mais pelo social.
Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.